Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do CalmaCast, né? Com o patrocínio do Parque Una. E hoje a minha convidada mega especial, Juliana Kaiser. Ela que é filha da Edi, do seu Gilberto, irmã do Eugênio, da Karen, esposa do Fabiano, mãe da Luísa e da Martina. Para muitos, né, e para muitas, é a doutora Juliana Kaiser, da Especialité, né? E aqui, então, vamos ter um bate-papo muito descontraído sobre muitos assuntos. Falaremos, sim, de padrões de beleza, de estética, mas falaremos muito do universo feminino, maternidade, família, afins, enfim. Juliana, muito obrigada, né, por ter aceito o convite. Eu sou tua fã, tu sabe disso, né? E não é de hoje a nossa relação. Depois eu vou contar um pouquinho de como a gente se encontrou nessa vida. Mas queria te agradecer mais uma vez. E fica à vontade, o microfone é teu. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, tia. Eu tô arrepiada de estar ouvindo essas tuas palavras. Sempre que a gente se encontra é explosivo, assim, a gente fala muita coisa, conversa muita coisa. Acho que é uma oportunidade bem legal, assim, bacana mesmo. Eu tô muito feliz, muito privilegiada de estar aqui conversando contigo e de estar também sendo testemunha desse teu momento de vida, assim, que a recíproca é verdadeira. Eu também sou tua fã, tu sabe? Obrigada. E te conheci já faz tempo e vi toda a tua transformação, assim. Então, é muito lindo isso, a gente poder... Eu acho que esse é o maior presente da gente voltar para a cidade natal, né? Que foi uma coisa que eu questionei muito de ir embora, de Pelotas, que eu ainda questiono, mas... Sempre que eu vivo esses momentos que eu estou vivendo aqui contigo, eu vejo quanto que isso me premia, né? Porque a gente daí consegue conviver com uma coisa histórica, né? Da nossa própria vida e da vida das pessoas que nos cercaram desde o princípio da nossa vida, desde a nossa juventude, né? E poder acompanhar essas pessoas também é uma coisa muito bacana, assim, muito sensorial, muito espiritual. E eu valorizo muito isso. Então, eu acho que isso é o que me consola, né, nessa escolha. Vou ficar em Pelotas. Estou aqui. Só um parênteses bem rapidinho já nessa questão que tu falou, que eu comecei falando, né, a filha da Edi, e a Edi era uma grande amiga do meu pai. Então, ambos já se foram, né? Com certeza devem estar tomando uma cerveja bem gelada lá em cima. Verdade. Né? Mas, assim, de como também o estar numa cidade do interior, né, relativamente pequena, nos proporciona esses momentos, assim, de histórias que também ultrapassam gerações, que é o nosso caso. Sim, né? e da gente permanecer, porque afinal de contas, tu mesma, né, com todo o teu potencial, com toda a tua capacidade, a tua formação, enfim, né, tu é uma menina cosmopolita, né, então tu poderia estar onde tu bem desejasse, onde tu escolhesse, né, o teu lugar no mundo não é necessariamente aqui, mas tu fez a tua escolha de permanecer em Pelotas, então tu também poder estar vivendo esse momento de estar com pessoas que conheceram muito tua família. Raiz. Aí eu não sou. Eu acho que eu não sou. Mas tudo bem, eu acho que Pelotas, eu não tenho nada para me queixar, entende? Não foi ruim para mim ficar aqui, foi ótimo. As minhas questões com Pelotas são questões muito mais profundas, assim, sociais, culturais. Eu acho que a gente já deve ter falado sobre isso, né? Então, é muito cultural o tipo de colonização que Pelotas teve, né? Essa colonização, eu acho que não é uma colonização que me agrada, essa história de Pelotas. E o clima. Eu quero verão, né? Eu amo verão, Eu quero morar numa praia, assim, tipo, vender pastel, tá tudo bem. De biquíni, né? De biquíni, sei lá. Seja como for, mas a minha vida seria mais perfeita se eu estivesse num clima mais, assim, clima mais tropical do que aqui, entende? Não temperado. Concordo. Eu viveria muito bem no Equador, na linha do Equador. Então, assim, essa é uma questão que me pega muito, assim, porque eu acho que é uma coisa orgânica. É uma coisa acho que nós orgânica. somos movidos a sol, né? Eu pelo menos sou. Eu acho que um dia de sol faz toda a diferença no meu humor, né? Reflete em todas as minhas atividades do dia, né? A gente fica com outro astral. E com certeza acho que as pessoas são mais felizes na praia. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Tu desce do avião num lugar que é praia, tá todo mundo bem, tá tudo bem, ninguém tem problema. É verdade. Eu acho que sim. Eu tenho certeza disso. Aliás, a medicina epidemiologicamente demonstra, né, que as taxas de suicídio, mortalidade por doenças relacionadas à depressão e, enfim, outras doenças
são maiores em países nórdicos, em países com um clima, né, com menos exposição solar, com tempo de sol mais curto. A própria vitamina D baixa é causa de depressão, isso já está documentado atualmente na literatura, e a vitamina D é sol, né? Então, a gente tem razão. Perfeito. Jana, começa nos contando um pouquinho da tua história, então, né? Comecei, né, falando, né, dos teus pais, dos teus irmãos, do teu esposo, das tuas filhas. Como que tudo isso se entrelaça com a medicina? Nos conta um A pouquinho. medicina foi criança, assim. Amigos já me disseram que me conheceram criança e eu dizia que eu queria ser médica. Ah, desde sempre. Né? Desde sempre, assim. Mas as brincadeiras em casa eram de jornalista. Oh. Eu apresentava jornal em casa. Mas, eu estudei no Pelotense, né? Fiz a Universidade Católica de Pelotas. Depois fiz cirurgia geral aqui, 2 anos aqui, depois fiz 1 ano de cirurgia geral em Porto Alegre, depois fiz cirurgia plástica em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, e fiquei um tempo bem longo fora de Pelotas. Bastante longo. Isso me afastou bastante de tudo aqui. Quando eu voltei, parecia que eu tinha vindo morar numa cidade nova, né? Com pessoas novas. Eu não conhecia quase mais ninguém. As pessoas que tinham contato comigo antes já não estavam mais aqui. Então, foi quase que um recomeço, assim, sabe? E o Pelotense era uma ilha na cidade, né? Na verdade, a sociedade na qual eu voltei para servir como médica era de pessoas que tinham estudado no São José, no Gonzaga, né? Não eram de pessoas do Pelotense. Sim, as pessoas do Pelotense foram praticamente que exportadas. Quase todo mundo viajou, foi embora daqui. Ficou muito, muito pouca gente aqui. Então, foi um recomeço vir para Pelotas, né? Mas como meu marido tem empresa aqui, a minha família estava aqui, eu precisava voltar a cuidar dos meus pais, tinha algumas coisas para resolver aqui, né? Tinha meus irmãos. Eu sempre fui muito apegada à família, acho que o pai nos educou assim muito ligados, né? E aí isso fez com que eu tivesse mais força e necessidade, né, de voltar. E eu achava que até que ia ser temporário, que eu ia vir aqui, ia ficar resolver pouquinho, algumas coisas, ia embora. Mas aí casei com o homem da minha vida, provavelmente, né? Só o tempo vai dar essa resposta, mas até agora parece que sim. E tive 2 filhas que são pelotenses, né? Então, é isso, por enquanto é isso, mas a minha aposentadoria me permite um novo recomeço, né? Na praia. Na praia. Isso aí. Muito bem. E aí, me diz uma coisa, já tu construiu a tua clínica, né? Eu sou da época ainda da outra, né? Sim. Qual era o nome daquela rua? Não me lembro. Na Professora Araújo. Araújo, exato. E aí, aquela ali tu construiu? Eu tinha uma casa alugada na Professora Araújo e comecei a procurar uma casa para comprar. Eu ia fazer um financiamento, comprar uma casa para montar uma clínica que fosse uma coisa mais definitiva. Eu queria sair daquele aluguel. E a insegurança toda de firmar um ponto num aluguel não é, né, tão interessante. Eu tinha projetos de ampliação que se concretizaram. E o meu pai morava naquela casa ali da Voluntários. Na verdade, aquela casa da Voluntários era a casa da minha família. Foi a casa que os meus irmãos nasceram. Ai, que legal. Eu não nasci ali, eu fui morar ali com 3 anos de idade. Mas eu fui morar ali na garagem. Meu pai construiu uma garagem e a gente morava numa garagem. E eu morei numa garagem durante 4 anos, quase 5, quando meu pai construiu a casa definitiva na frente. E essa casa, e o meu pai na época meus pais já tinham se separado, meu pai estava morando sozinho, minha irmã tinha ido embora, meu irmão tinha saído também, meu pai estava sozinho. E aí a casa muito grande, né? Ele disse, não, eu quero vender a casa. Eu não fiz a proposta, ele que se abriu assim, porque eu achava que o pai nunca ia sair daquela casa. Nem passava pela minha cabeça, né? Jamais. E ele disse, não, eu vou vender a casa. Eu quero vender a casa, e aí tu compra a casa de mim. Aí meus irmãos assinaram a anuência. Eu comprei a casa do meu pai, através de um financiamento. Comprei a casa dele e reformei para transformar na clínica, né? Que foi uma coisa bacana, assim. Tem uma memória afetiva muito forte. Aquela casa tem uma energia da minha família muito intensa. Muita história ali, muita memórias, história, né? muita memória, muita. A gente sabe cada peça, o que acontecia, né? E aí a minha irmã veio a trabalhar comigo ali, voltou para Pelotas também. E atualmente o consultório dela é no quarto dela. Quando eu projetei para ela ter um consultório ali,
a gente já projetou, bom, aqui onde é o quarto dela vai ser Ai, que o legal. consultório dela. Então, é muito emotivo para nós trabalhar ali, né? Muito, muito. E aonde é a minha sala de procedimentos foi meu quarto. Não foi todo o tempo, foi uma parte do tempo, uma parte daquela sala foi meu quarto e a cozinha. Uma parte era a cozinha, uma parte foi meu quarto. Por um tempo foi meu quarto. Depois eu mudei de quarto, enfim, a casa tem todos aqueles movimentos, né? Mas realmente é uma casa que tem muita memória. A escada da casa permanece, né? Eu digo que a escada tem quase 50 anos. Claro que a estrutura da casa também, houve algumas reformas, quebra a parede, faz de novo e tal. Mas a estrutura mesmo, a casa, o endereço, o número, tudo. É tudo igual. Toda a energia é a energia da família. Legal, que legal. E hoje lá tem, tu atendes na área da cirurgia plástica, né? Aí a Karen dentista. Sim, a Karen dentista. Tem um clínico geral, endócrino, traumato, 2 fisioterapeutas de áreas diversas, né? Psicóloga, nutricionista. É bem completo, então, o serviço, né? E sempre foi a tua ideia, assim, de ser multidisciplinar. Na verdade, a minha ideia era que eu tinha muito, assim, concreto, certo, na minha cabeça, que eu não queria uma clínica doutora Juliana Kaiser. Porque eu dizia, olha, eu tenho certeza da minha finitude, né? E eu não quero uma clínica que eu vou ter que fechar as portas. Então, eu quero que a clínica tenha vida própria. Se eu morrer hoje, amanhã todo mundo levanta da cama, vai lá, abre a clínica e o projeto segue, tu entendeu? Se ela tem vida sozinha, independente de mim. Eu sou uma peça do quebra-cabeça. Então, eu nunca tive essa vaidade de ter a minha clínica com nome na fachada e tal, e ser a minha clínica. Sim. Tanto que muitos pacientes que frequentam a clínica não têm a menor ideia se eu sou a dona da clínica ou não. Né? E eu acho que isso é o ideal, assim. A empresa tem vida própria, uma empresa, né? Perfeito. E atualmente eu estou lá gestora, e eu estou, porque eu entendo que nós, seres humanos, estamos. Com certeza. Então, ela pode ser perene, dependendo de quem estiver lá, né? Perfeito. Vai mudando as pessoas, mas ela pode ter vida eterna. Tá, e agora vamos falar um pouquinho da área em si, da cirurgia, né? A gente vive num mundo, acho que como nunca, né? Da busca incessante por esse padrão de beleza, né? A gente viu muito isso lá com as top models, né? Aqueles anos 90, enfim. Aí parece que a gente caiu um pouco na decadência, aquilo, e hoje em dia a gente vê a modificação no rosto, né, muito visível das pessoas. Eu digo que as pessoas estão com o mesmo formato, com o mesmo molde, digamos assim. Muita gente com a visão distorcida da sua própria imagem, né? Por isso, assim, por buscar algo que talvez nem sabem bem o que é. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, dessa área que é tão linda, que transforma tanto as pessoas, né? A gente fala nas rainhas, aí os reis e rainhas. Mas também desse outro lado, assim, desse contraponto que tá tudo muito desenfreado, assim. Então, para tu nos contar um pouco da tua visão sobre isso. Sim. Eu sempre digo, assim, que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Se eu te disser que fogão incendeia a tua casa, e que tu não pode ter fogão porque o fogo vai pegar fogo, e se tu for cozinhar com esse teu cabelo, tu vai ser incendiada. É verdade. Mas se tu tiver um mínimo de ponderação e equilíbrio para fazer isso, e o bom uso do fogão, transformou a vida das pessoas. Perfeito. E é essa transformação. Então, assim, a cirurgia plástica, a estética, ela veio para transformar a vida das pessoas. É verdade, ela transforma a vida das pessoas. Muito. Eu sou testemunha. Muito. Mas o mau uso destrói a vida das pessoas. Então, o mau uso de um paraquedas destrói a tua vida. O mau uso do fogo na tua casa destrói a tua vida. O mau uso de um carro. Tu quer uma arma mais criminosa e mais danificante, mais destruidora do que um veículo? Né? E nós temos milhares aí andando pra ti e pros todo o outros, tempo. Né? Para ti, para as pessoas, para a humanidade. Então, e o mau uso causa desgraças. Aí eu vou te dizer, não compra carro. Olha aqui, eu vou te mostrar as estatísticas. Morrem tantas pessoas por dia por causa de acidentes de veículos. Acontece isso. É verdade? É verdade, mas é fruto do quê? Do mau uso. Então, o mau uso da estética, o mau uso da cirurgia plástica,
O mau uso do espelho, Uhum. né, vai nos conduzir para um caminho péssimo. Uhum. Mau uso de uma selfie vai conduzir para um caminho péssimo. Uhum. Então, às vezes, vem paciente que me diz assim, ai, eu não vou à praia mais, porque eu não tenho como ir à praia com essa barriga. Eu digo, não, volta. Uhum. Volta. Essa barriga é uma barriga que tu alimentou, que tu escolheu ter. Vamos te colocar no padrão que tem referência contigo mesma. Quanto que tu faz de ginástica, quanto que tu faz de renúncias alimentares, quais são os teus hábitos de vida, quantos anos tu tem, quantos filhos tu tem. Se, depois que a gente alinhar todas essas questões, a gente vai reclamar da tua barriga ou não. Ou só aceitar. Nem é aceitar, é tipo... Eu aceito que tu esteja insatisfeita, mas isso não pode ser algo que impacte, assim, ó, eu não posso ir à praia. Não, hello, tu pode ir à praia, bota uma canguinha, dá uma tapadinha, dá o teu jeitinho, tem um jeitinho. Tem um jeitinho, mas aquilo não pode te ferir, assim, sabe? Até porque Fator limitante, né? quando essa pessoa tem uma ferida muito gigante por causa de algo, mesmo transformando algo, ela não consegue perceber. Então, quando tu tá assim, ó, eu não gosto da minha barriga, eu me constranjo, mas eu boto uma canga, eu vou à praia, eu tenho relações com meu marido, mas eu me constranjo, eu tô achando chato, eu quero melhorar minha barriga, pô, não tá legal, entendeu? Quero, pô, né? Meu peito é pequeno, pô, sempre tive esse peito pequeno, pá, tô cansada de dar o truque, sabe? Eu dou o truque todos os dias, mas, pô, né? Muito bom. Quero me aliviar do truque. Tem uma pedrinha ali no meu sapato, eu queria tirar, entendeu? Tá, eu tô caminhando, tá tudo bem, mas hoje eu resolvi que eu vou sentar aqui e vou tirar esse sapato, tirar essa pedrinha. Ótimo, vamos lá. A hora é agora. Vem comigo. Vamos lá. Agora, não dá para as pessoas enlouquecerem, perderem o equilíbrio e caírem no mau uso. Aí tu é jovem, tu tem 20 e poucos anos de idade, tu tá linda, maravilhosa. E tu tá achando que tem problema. Eu digo, tira uma foto pelada e guarda. Guarda uma foto pelada com 20 anos, que daqui a 20 tu vai olhar a foto e vai dizer, ai, como eu tava linda. Olha que linda que Colágeno. eu era. Entendeu? Esbanjando colágeno. Então, assim, quando eu tiro uma foto e eu tô feia na foto, eu não tô bem, ok, tudo bem, mas eu não fico... Porque eu sei que até aquela foto que eu tô me achando horrorosa, daqui a 20 anos eu vou me achar linda Perfeita. naquela foto. É só uma questão de tempo. Então é isso, assim, a pessoa conseguir se alimentar dessas questões de se equilibrar nessa balança dramática que é viver, estar vivo e exposto ao julgamento alheio. E eu acho que as redes sociais têm um papel muito forte nisso. Muito. Porque daí a pessoa acha que a imagem é tudo. Futurologistas já tinham previsto isso há muito tempo, que os millennials, que é a geração que está empurrando carregando essa força, que é a tua, né? Eles iam ser muito... Está escrito isso, né? Um apego intenso, né? Desenfreado à imagem. Então, eles levam isso muito em consideração, né? Quando eu era adolescente, já havia essa questão do pertencimento. Então, a gente tinha que usar roupas parecidas para pertencer, As né? tribos? As tribos, né? Só que isso ganhou uma proporção gigante. Agora tu vai lá preencher o lábio para estar na tribo, entendeu? Agora tu faz plástica, tu bota prótese de silicone, né? Então o povo perdeu a mão, entendeu? Porque antes era só alisar o cabelo. Ok, alisar o cabelo era uma coisa Botar a camisa menor, xadrez. entendeu? Era uma coisa menor, né? Mas mesmo assim, alisar o cabelo deixou mulheres mutiladas. Porque o formol fez com que houvesse toxicidade do couro cabeludo e do bulbo capilar. E eu conheço mulheres que ficaram carecas. Entendeu? Então, é essa questão, assim, dos recursos que tu tá usando para pertencer, né? O bom uso. Perfeito. Né? Então, assim, do fogo que tu tá usando para fazer a comida, que é tão importante, o bom uso. Então, escolha de profissional, escolha de local, decisões que são muitas vezes baseadas em razões financeiras. Medicina não se faz com dinheiro. Né? Não tem como. Então, isso tudo é o que muda a dinâmica da coisa e que faz a gente achar que tá mal. E aí, Juliana, nos conta, na verdade, uma coisa, assim,
os padrões, né, internacionais, pra gente tentar visualizar o cenário, né, quando a gente olha pro mundo em si, e depois Brasil e Pelotas. Como que tu vê essa... Claro que não vou dizer só mulheres, né, porque o teu público são homens e mulheres, enfim, mas acho que na grande maioria mulheres. 4, 5 mulheres para cada homem. Então, na grande maioria mulheres. Essa mulher pelotense, ou que está em Pelotas, né, que são as tuas pacientes, como que tu enxerga, assim, esse comportamento em relação a isso, a essa busca, ou esse querer, essa mudança, enfim? Mudou bastante nos últimos anos. Quando eu cheguei em Pelotas, as cirurgias de contorno corporal se resumiam quase que basicamente a mulheres com sequelas de gestação. Agora, existe uma procura de mulheres jovens por cirurgias de contorno corporal, a nível de lipoaspiração, como não tinha tanto em Pelotas antes. E tinha no Brasil. Porque essas cirurgias de contorno corporal, especialmente as de mais jovens, mulheres mais jovens, elas se concentravam muito mais em regiões litorâneas. Tipo... ali Florianópolis, Camboriú, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina, litoral do Sudeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, porque as mulheres tinham uma exposição física maior. Né? Agora isso também já está nos atingindo. Mas é óbvio que Pelotas, né, é muito mais conservador, né? Até as mulheres com mais idade são muito mais conservadoras, as pessoas se preocupam muito com a opinião dos outros, demoram muito mais tempo, porque a opinião do outro é julgada, né? Tipo... ai, tu vai fazer plástica, que horror. Tu é louca. Tu é louca, tu vai te mutilar. Isso ainda, a gente ouve isso ainda em Pelotas. E em Pelotas mudou tanto que antes os cirurgiões plásticos que atendiam aqui há 30 anos atrás, tinham clínicas próprias onde eles operavam e era uma coisa altamente sigilosa. As mulheres faziam a cirurgia e não contavam para ninguém. Só o marido e olhe lá. Entendeu? Isso era um negócio, Deus o livre. Agora já tem um pouco de status. Menos do que nas capitais. Nas capitais, a mulher faz plástica e sai andando na rua de modelador e coisa. Eu ainda enfrento aquela coisa de, ai, mas eu vou estar com peeling e vai todo mundo ver e tal. Ainda tem. Mas eu tenho uma paciente que me deixou muito feliz, eu conto para todo mundo isso. Ela fez um peeling que é mais agressivo, ficou com o rosto bem machucado. E ela disse para mim assim, eu disse pro meu filho me levar no shopping que eu queria ver não sei o quê. E meu filho disse, mas mãe, como é que tu vai no shopping com essa cara? E ela, meu filho, cirurgia plástica é status. Maravilhosa. Então, dependendo da região, cirurgia plástica é status, né? Então, isso é aqui. E o padrão de beleza realmente é muito diferente, né? A brasileira, ela segue muito aquele padrão muito erotizado. E isso é um problema. Né? A erotização é um problema. E ainda é muito... assim, encantadora para todo mundo no Brasil, né? Para as mulheres, para as crianças, para os homens, né? E eu vejo muito problema nisso, porque é a partir disso que a mulher é objetificada e é a partir disso que a mulher é violentada e é a partir disso que a mulher é morta. Perfeito. Então, eu não sou uma crítica, nem odeio Anitta, Isa, enfim, pelo contrário, tem algumas músicas que até tudo bem, né? Mas me preocupa muito, porque o papel delas dentro dessa sociedade erotizada, que eu até estou falando contra mim, porque a Anitta mostrando a bunda, mostrando o peito, mostrando a barriga... com o teu trabalho. Também é marketing para mim. Claro. É marketing, né? Mas eu acho que é isso que vulnerabiliza a mulher, né? Deixa ela muito vulnerável frente a toda a sociedade, porque daí ela fica muito resumida aquilo, né? E as meninas das periferias acham que não é ser inteligente que é mais importante, né? Não é estudar, é rebolar. É dançar. E rebolar não tem problema nenhum. Eu adoro rebolar, eu amo carnaval, né? O problema é quando esse rebolar é atender uma demanda masculina. Né? E aí a gente fica fingindo que não, eu rebolo porque eu gosto de rebolar. Né? Só que no fundo, não é bem assim, né? E aí, a cirurgia plástica no Brasil é muito isso, é muito erotizada, né? Claro que a maior parte dos pacientes que eu, pelo menos, atendo, não estão nesse nível. Mas grande parte do país vende nesse nível. Claro.
Grande maioria. Grande maioria. E em outros países não é assim, né? Em outros países tem outras vaidades. Né? E claro que o Brasil também compra muita coisa americanizada, do peitão e tal, mas que é tudo da parte erotizada. Né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Tem várias camadas de interesse nas cirurgias plásticas e nas áreas de estética, enfim. O Brasil tem uma camada de interesse mais erotizada, fortíssima, e outras camadas muito mais fracas, né? Muito mais frágeis. Então, assim, se tu viaja nos Estados Unidos, tu vai numa praia, tu não vê tantas mulheres operadas como tu vê no Brasil. Né? O Brasil, mesmo sendo um país subdesenvolvido, a estética e a cirurgia plástica estão quase superando os Estados Unidos, e é uma das poucas coisas que o Brasil quase supera os Estados Unidos, assim, encostado. Tipo, a diferença é de milhões de cirurgias que são realizadas, 1.000 e poucas. 500 mil, 200 mil, é uma diferença muito pequena. Se apertar um pouquinho o padrão estatístico, que o Brasil às vezes não faz uma coleta tão boa dos dados, o Brasil pode passar. Claro. Então, isso é uma coisa. A Europa também é diferente. As mulheres na Europa preferem mamas menores, elas não fazem tanta cirurgia de contorno corporal, assim, lipo, abdominoplastia e tal. Não é tão alavancado. Né? Se tu olhar pelas próprias mulheres que tu vê na internet, né? Lá é mais emagrecer, é ficar magra. É ser magra, ser magra, ser magra. A cultura do emagrecimento em si. Emagrecimento em si. Não tanto relativo à cirurgia plástica, nem tanto de quero ter um bundão, quero ter um peitão, quero ter... Né? Então é isso, assim. E tem países que as mulheres usam burca lá né? no Oriente Médio e tal, que está crescendo muito a cirurgia plástica, em Dubai. E eu acho que esse é o movimento mais interessante de todos, né? Porque é a mulher que está absolutamente vestida, né? E que ela precisa fazer plástica. E aí essa aí é a maior verdade que tem, porque daí é realmente aquela pessoa que quando diz assim, eu estou fazendo para mim. Eu realmente quero, né? Essa mulher está fazendo para ela. Porque ela sai de casa de burca, ela sai de casa com roupas que não são justas, ela não se expõe, né? Ela tem um parceiro, né? E ela precisa fazer plástica. Tu vê só que interessante, eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, aí tu começa a entender melhor até as que estão aqui mesmo expostas, que elas precisam muito fazer plástica. Claro, né? Claro. Eu tenho um colega bem próximo, assim, que eu tenho bastante relacionamento, que trabalha lá em Abu Dhabi. E eles estão importando cirurgiões plásticos, inclusive brasileiros. Ele me disse, se tu quiser vir para cá e tal. Eu disse, se eu fosse solteira, sem filhos, sem... sei lá, eu ia. Na mala e vamos embora. Eu ia. Tá, e me diz uma coisa, Juliana, e aqui, tá? Tu, assim, o que tu mais faz? Quais são as mais procuradas? Quais são as mais inusitadas, digamos assim? Conta um pouquinho dos bastidores. Em ondas, assim, né? Mas as cirurgias de contorno corporal acabam sendo as mais procuradas porque são cirurgias que atendem uma demanda de mulheres com uma faixa etária mais extensa, né? Mais extensa. Eu já operei pacientes de abdominoplastia com 75 anos. Olha só. Né? E a lipo é uma cirurgia que mulheres jovens podem fazer. Aliás, é a cirurgia que eu recomendo para quem não tem filho. Quando me perguntam, qual cirurgia eu poderia fazer antes da gravidez? Todo mundo pensa que é mama, não. É lipo, né? Lipo, a cirurgia que tu tem alta, a cirurgia que a tua pele retrai super bem quando tu é jovem, que tu tem uma baita de uma elasticidade, uma matéria-prima de colágeno maravilhosa. Né? Aí vem de novo a história, mas lipo é muito perigoso. É o mau uso, é o fogo, o fogão. Agora eu vou contar, então, a minha experiência, né? Eu fiz uma lipo, né, com a Juliana quando eu tinha 23 anos. Eu sempre fui super magra, assim, eu sempre tive perna fina, mas eu tinha uma gordurinha aqui na cintura que me incomodava muito, né? A ponto de jamais deixei de ir à praia, porque sempre amei a praia, mas de me incomodar na praia, né? E de me incomodar não só na praia, mas também em qualquer outro... Eu não comprava uma blusa justa, por exemplo. Eu não tinha nunca nenhum colã na minha vida. Sim, era o truque, né? truque. Era o truque, assim como era o truque do sutiã também, né? Mas a da blusa sempre mais larguinha na cintura. Ela poderia ser um pouco mais justa pra cima, mas pra baixo ela sempre tinha que dar aquela disfarçada, porque aquela gordura tava ali, né? E eu me lembro direitinho, quando eu cheguei no consultório, eu disse que eu queria fazer duas coisas, né? Eu queria fazer, botar prótese e a lipoaspiração. E ela me disse, tu tá louca, né? Tu não precisa nem de um, nem de outro. E eu falei, mas eu quero. Tá, então vamos
Vamos por partes. O que te incomoda mais? Tu me dissesse. Eu falei, pois é, né? Eu acho que é a barriga. Então tá, então vamos pensar, né? Nesse momento aí. E fiz isso, obviamente, 12 anos antes de ter a Tereza, né? E engravidei, né? Engordei bastante. Não engordei bastante na gestação. Quando eu engravidei, eu estava acima do peso. Então, eu cheguei total no dia do parto com 86 quilos. E eu sempre pesei 58, 60 no máximo. E acabou ali o puerpério, enfim, fui pra nutricionista, né? Me cuidei bastante, perdi 27, né? E a minha barriga voltou totalmente ao normal, assim. Barriga chapada. Reconquistou a barriga da cirurgia. Dos 23 anos. Quem faz lipo vai ter a lipo na mão toda vez que voltar pro peso da cirurgia. Perfeito. É isso. Todo mundo, mas a lipo volta. Não, eu já engordei, tanto é que cheguei, né, a quase 90 quilos. E, óbvio, tava grávida. Mas depois que eu emagreci e voltei pro meu peso, aí a barriga chapou. Foi a mesma coisa que ir lá e fazer uma plástica de novo. Com certeza, sim. E eu, inclusive, me assustei, assim, com isso, né? Porque eu tinha esse receio, Tu achou que tu ia ter que refazer? Que eu ia ficar com aquela flacidez, né? Embaixo, aquela pochetinha, né? Aquela coisa. E não, zero. A barriga simplesmente perfeita. E eu falei, graças a Juliana Kaiser. Que também a pochetinha é uma sequela de cesárea. E entramos num outro assunto. Outro assunto, que é o parto normal, né? Que é todos os hormônios que são liberados num parto normal, que são hormônios de contração. Tá? E essa contração acontece, eles são liberados e todos os músculos do teu corpo vão sofrer o efeito dessa contração. Então, a diastase se corrige, porque a diastase, na verdade, não é patológica. A diastase é fisiológica. Ela acontece em todo mundo, ela é normal, ela é esperada, ela vai acontecer. E temporária, né? E é temporária. A questão toda, a doença está na diastase que não reverteu quando tu estavas voltando, né? E fazendo o teu parto, que se tu fizeste uma cesárea marcada, agendada, tu não teve toda a liberação hormonal que tu merecias e precisavas para ter a contração do teu músculo e voltar a tua linha média ficar fechada. Perfeito. Claro que se tu estiver muito pesada, muito fora do peso, tem muita gordura na barriga. Se for assim, que não era o teu caso, por causa que tu estava fora do peso, mas não tinha grande celularidade para ter, porque tinha feito uma lipo. Então, consegue contrair completamente. Mas a mulher, eu acho assim, é uma coisa que eu tô me preparando até para falar no meu Instagram, mas eu não tô boa, não sou boa médica, blogueira. Blogueira. Eu sou boa mas blogueira. A gente aprende na prática. Não sou boa blogueira médica, eu sou boa médica blogueira. Então, assim, se a mulher for orientada precocemente, né? Muito precocemente, a terminar ali a sua cesárea, cicatrizou, né? 30 dias, reavalia. Tá tudo bem? Cicatrizou? Porque a ferida deixa de ser ferida com 4 a 6 semanas, ferida vira cicatriz. Tem uma cicatriz. Pode liberar o paciente, aí o paciente vai tocar. LPF, isométrico, trabalho de core. Vai dedicar para o abdômen. Não é fazer musculação. Não. Tu vai lá e vai contratar uma pessoa, ou vais ir, ou vais fazer na tua própria casa, ou vais assistir um vídeo no YouTube e vais trabalhar especificamente o abdômen e o core. Essa paciente vai recuperar o abdômen e vai recuperar a diastase. Eu recuperei uma diastase minha, eu tinha 5 centímetros. É bastante. Entendeu? Eu sou super pequena, minha filha era grande. Eu tive uma diastase de 5 centímetros. E com 3 semanas da minha cesárea, eu comecei a fazer isometria e fiz LPF e fiz... Eu não fazia nada de ginástica. Eu fazia 45 minutos todos os dias, só abdominal. Só abdômen. Com muita dor no início, muita fraqueza, muita dificuldade, mas eu consegui fazer a minha diastase reverter. E aumentei 30 quilos de peso na gravidez. Bastante. Não fui magrinha. Bastante. Não fui magrinha. Então, assim,
essa é uma coisa que a gente precisa entregar para as mulheres, né? Os ginecologistas precisam entregar para as mulheres também, fisioterapeutas que trabalham nessa área, que é possível fazer atividade abdominal muito cedo. O tipo de fechamento da cesárea não vai dar hérnia. A cesárea fechada na linha média, anatomicamente, não vai acontecer essa hérnia. O problema é que tem uma negligência aí, de muitas questões, entendeu? E de muito desconhecimento também. Então, isso também a mulher precisa saber, né? Porque senão ela fica achando que tá tudo bem, é isso aí mesmo, eu vou esperar 3 meses. Daqui 1 ano, quando a minha filha estiver bem, eu vou fazer meu abdominal e tal. E não é isso. Tem que fazer cedo. Tá, e já que a gente está falando nessa vibe, né, da gestação, maternidade, enfim, a prótese e a amamentação também, né, existe um certo tabu, né, eu já escutei, eu já tenho prótese, então eu não poderei amamentar, né, e eu sou prova viva disso, né. Depende da cirurgia. Depende. Tá. Se fizer volume, porque a cirurgia tem que ter um diagnóstico, né. Primeiro, tu faz um diagnóstico da mama que a paciente tem, tamanho do tórax e tamanho do footprint, que é a pegada da mama no tórax. Que tamanho é a tua mama? É a base. A base. Se existe um volume de prótese específico possível e para cada paciente, para não lesar a inervação da mama. Se a inervação da mama for lesada, porque tu quer botar volume maior do que o footprint da paciente permite, né? Tu não fez um diagnóstico, não fez uma estratégia anatômica boa, a chance dessa paciente ter uma anestesia do músculo eretor da papila e não amamentar é grande. Então, é uma questão de planejamento. Por isso que quando o paciente chega e diz, eu quero um peitão. Não, vamos com calma. Se tu puder ter pele para ter peitão, se tu tiver pele para ter peitão, tórax para ter peitão, até a gente pode até combinar. Agora, tem um tamanho que é o teu tamanho. Para te poder amamentar, para te poder ter sensibilidade nesse mamilo, né? E quando a mulher é muito pequena, o tórax é muito estreito e a mama tem muito pouca pele, ela aumenta, mesmo nos tamanhos adequados para ela, a chance dela ter insucesso. Né? Eu, graças a Deus, assim, daquelas que eu consegui acompanhar, que daí, né, ficando em Pelotas, vendo as redes sociais e tudo, eu estou muito feliz, porque, assim, a imensa maioria das minhas pacientes, todo mundo amamentando super bem, super feliz, super ótimo, né? E eu, como mulher, sempre foi uma coisa que ainda é uma coisa que quando eu vou operar uma mama, eu vou na ponta dos dedos, porque eu sei que é importante, né? Não, e assim, a mulher, dependendo da idade, né, não tem nem noção, assim, se quer ser mãe, imagina amamentar, né? Eu coloquei a minha prótese em 2013, né? E na época tu me perguntasse, né? Tu pretende ter filhos? Eu falei, nem sei, assim, acho que na época não sei, né? Tipo assim, não parei pra pensar nisso. E muito menos na amamentação, né? E aí, claro, depois a vida muda, a gente muda, né? Que bom. E a Tereza tá com 1 ano e 3 meses e mama muito, né? Eu brinco que é livre e intensa demanda. E não tive problema. Claro, fiz toda a preparação, fiz a consultoria pré-natal de amamentação. Acho importantíssimo. Porque a questão da internet em si, a gente tem muita informação, mas tem muita informação errada. Né? Claro. Então, assim, buscar um profissional, a Júlia já veio aqui, que é a minha consultora, né? A Júlia Braga, especialista em amamentação, porque a gente precisa buscar informação com um profissional, né, qualificado da área, né? E em Pelotas tem várias. Preparação é tudo. Tudo, assim. Então, eu estava muito bem preparada. Claro que, por mais o estudo que a gente tenha, chega na hora é diferente, né? Mas até a Tauana, que foi uma das enfermeiras obstétricas que me acompanharam no parto, a Tauana me disse assim, não, muito engraçado que aí quando a Tereza nasceu, eu direto já fui botar ela no peito, assim, e a Tauana, deixa que eu vou ajudar e tudo. Não, para aí que eu sei. Aí, eu já tive vários filhos. Super segura daquilo ali, assim, só que não, né? Mas, enfim. E ainda bem não tive nenhum problema com a amamentação, né? Foi tudo muito tranquilo, mas também nem passou pela minha cabeça, assim, tenho prótese agora, vou conseguir, não vou não, vai estar tudo certo, vamos embora, assim, né? Sim. E ela mama e mama muito até hoje, né? Bacana. Mas também de se pensar, né? E outra coisa, a questão não só da prótese, mas quem faz a redução,
A redução também, dependendo da técnica, porque tem muitas técnicas. A cirurgia de redução tem muitas técnicas. Dependendo da técnica, se a técnica não prevê uma preservação da inervação, né? Ou se a mama for muito grande e exigir uma redução muito grande, aí tu pode ter alteração. Mas eu também, assim, meu histórico aqui desses 15 anos aqui em Pelotas, as pacientes que eu fiz redução que tiveram filhos e quiseram amamentar, amamentaram também, tudo tranquilo. Mas é que a amamentação é um processo multifatorial. Não é só funcional, não é só ter a mama que amamenta. Não, e não tem nada de instintivo. Não é só a mama que amamenta, é um complexo de situações. Mas voltando àquela história que tu falou dos padrões de beleza, com relação à tua área de atuação, tem tudo a ver com cirurgia plástica, né? Tudo. Porque a cirurgia plástica, ela se baseia muito, ela acontece muito na onda da moda. Então, assim, quando a moda começou a tirar a roupa da mulher na parte de cima e começou a decotar a roupa e começou a fazer biquíni cortininha, aí começou, não, para aí, eu não tenho peito para esse aqui, para aí, esse vestido aqui não é para mim e tal. Então, a moda nos conduz muito. Tipo a gente já conversou sobre isso, né? O que vinha primeiro, assim, né? O tipo de biquíni, o tipo de roupa. Então, assim, a moda dita o padrão de beleza. Muito mais do que a cirurgia plástica e muito mais do que o desejo do paciente. E de uma maneira muito subliminar, sabe? Ele vai entrando nas pessoas, entrando na mente da pessoa, sem a pessoa se dar conta. Com certeza. Ela vai tendo desejos que ela nem sabe que ela está tendo por causa de uma roupa, por causa de um calçado, por causa de um decote, por causa de uma saia, por causa de um vestido. Uma roupa que ela quer preencher. Perfeito. Sabe que a gente fala muito disso, assim, né? Hoje em dia, em relação a cores, por exemplo, né? A moda tá muito terrosa, tá muito tons naturais, e isso vem numa vibe de resgate um pouco da natureza, a questão da sustentabilidade, né? Veganismo. Tudo, né? Então, a questão da vida mais desacelerada em contramão da correria do dia a dia. Então, a moda, na verdade, é isso, né? É um fenômeno sociocultural que vai refletir nos hábitos vestimentários das pessoas de acordo com o que está vivendo a sociedade naquele momento. Ponto. Sim. É isso, né? Então, eu digo que agora as pessoas... eu gosto muito de marrom. Será que tu gosta muito de marrom? Ou é porque tu tá entrando nas lojas e só tem coisas marrom pra comprar, entendeu? Então, tem muito disso, assim. As pessoas, na verdade, elas são, né, totalmente influenciadas por aquilo que está disponível no mercado também, né? E aquilo que a gente está recebendo de informação, né, na palma da mão ali, assim, freneticamente. Então, se a gente for olhar um pouco para a questão histórica da moda e aí das roupas das mulheres, até a Belle Époque, até o início do século XX, por exemplo, as mulheres não, né, era gola alta, né, o tempo inteiro. E aí começam-se os anos loucos, que foram os anos 20, né, que estava acontecendo uma revolução gigantesca no mundo todo, que a mulher começa a subir um pouco a barra da saia para mostrar o tornozelo. E aí era a coisa mais obscena do mundo. As primeiras mulheres a mostrarem o ossinho, né? Mas é que a mulher começou na moda também o grito de liberdade, total, né? Total. Então, assim, essa coisa de entrar no mercado de trabalho, de conquistar os espaços e ser respeitada socialmente, não subjugada, não ficar atrás do homem, começou na moda. Tu começou a dizer isso na moda. Elas começaram primeiro a expressar isso na moda, na roupa, para depois verbalizar, né? Perfeito. E isso começa lá na Primeira Guerra Mundial, quando os homens têm que ir para os campos de batalha e as mulheres precisam ir para as fábricas trabalhar para ter o sustento para dentro de casa. E aí elas precisam usar o macacão, calça, que elas não usavam até então. E aí depois isso vai indo, aí vem os anos 30 ali, que tem umas divas de Hollywood, aí traz aquele... Aí quando me vem com aquele conceito assim, o resgate da feminilidade, eu já acho um retrocesso, né? Porque a mulher já tinha conquistado um direito, e aí vem de novo, coloca a mulher no lugar dela, que é aquela mulher pro privado, aquela mulher com espartilho. Mulher com a saia rodada, que está esperando o marido dentro de casa com o liquidificador, com a enceradeira, que ela ganhou para ela ter mais tempo, para estar mais bonita, para disponível para ele. Enfim. Então, assim, se a gente for começar a falar, né, dessa questão da moda, que é o tempo inteiro reflexo da sociedade, e sim, essas roupas, eu sempre digo que a roupa, na verdade, vai ser só uma pontinha do iceberg, né? Claro. Porque tudo que está por trás é gigantesco. E aí, se a gente for parar para analisar a própria silhueta feminina ao longo... Claro.
claro, por causa da moda, Muito. totalmente. O que era a calça dos anos centro-pé, 80, claro, né? E depois claro, a cintura baixa claro. dos anos 2000. A cintura baixa me deu muito cliente de lipoaspiração. Eu sou a própria gordura da cintura baixa, entendeu? Exatamente. Assim, ó, clássica. Clássica. Exatamente. Que a juventude de hoje em dia não tem aquele corpo. Exatamente. Porque é cintura alta. Exatamente. Mas eu acho que a mama, o decote veio porque a mama tem uma energia feminina muito grande, né? Eu sempre falo isso, que o homem e a mulher, eles se diferenciavam porque o homem tinha o falos, tinha o pênis, e a mulher não tinha nada, era a falta, a ausência. Até lá no ultrassom, lá na embriologia, o que se identificava? Se procurava o falos, se não tem falos, é menina, né? A falta de. E agora a mulher foi se colocando que ela era mulher porque ela tinha peito. Ela tinha mama. Então, por isso que a prótese de mama tem uma força tão forte. Tem uma coisa tão forte, né? Porque a menina bem jovem, ela começa a perceber no convívio social dela que ela é menina porque ela tem um peito. Ela não olha pro guri, porque ele tem um pênis e eu... Não. Ela tem um peito, então ela é uma menina. E aí vem o decote, aí vem, né, toda essa energia feminina que tem mama. Perfeito. Né? Tanto que as cirurgias dos transgêneros, feminino para masculino, masculino para feminino, a tônica é tirar a mama ou botar a mama. Ele só se sente mulher, ele se sente muito mais mulher ou se sente muito mais homem quando ele resolve a mama. Não é resolver o falos. Né? Então, isso é uma coisa que também impacta, né? Que também faz esse movimento em relação às mamas, em relação às cirurgias das mamas. Muito. Tá, e agora tu entrasse num assunto interessantíssimo, na verdade. Nosso tempo tá quase esgotando. Mas vamos então falar rapidinho. E em Pelotas, já tivemos muitas cirurgias? Transgêneros ou não? Tem procura, mas aqui eu só faço a cirurgia da mastectomia masculinizadora, né? Que é a cirurgia de retirada das mamas ou prótese de mama. A cirurgia de redesignação sexual, que é a cirurgia do transgênero verdadeira, que é a cirurgia de mudança de sexo, da genitália, aqui em Pelotas ainda não é realizada. Né? É realizada só em centros maiores, porque tem todo um acompanhamento de 3 anos, de toda a coisa do psiquismo, assistente social, histórico de vida. Tem todo porque é uma coisa irreversível, né? Então, é uma decisão muito forte. Mas aqui tem grupos de transgêneros que já fazem... Tem os tratamentos, né? A transição, né? Que é hormonal, né? Muito antes do que a cirurgia de redesignação, né? Sim, uma preparação. É uma preparação. Mas tem bastante gente, sim. Tem uma comunidade muito forte aqui em Pelotas. Perfeito. Então tá, Juliana, tá terminando o nosso tempinho. Acho que a gente conversaria, assim, mais uma tarde, com mais 1000 assuntos, né, misturados, assim, emaranhados, mas eu acho que a gente é isso, assim, né? A gente fala um pouco do que é o ser mulher, um pouco da profissão, um pouco do que gosta, dos filhos, né? Sim. Então, adorei nosso papo, super leve, descontraído, como sempre, né? Como sempre, te agradecer. Temos um mimo da Maneirizar, nossa conteúdo. Apoiadora, tá? Bacana, que tu gosta, obrigada. Adoro a Josi, sou cliente fui cliente das cores. Análise. Eu não sou boa cliente de ir na loja, né? Tentei pra fazer isso. Agora eu fui ali no shopping antes de vir aqui, tirei uma foto, mandei pra minha filha, olha a minha vida de herdeira. Estou no shopping às 3 da tarde. Então, nesse aspecto, não sou tão boa cliente, mas às vezes eu falo com ela, peço umas dicas também. Esses dias eu fiz uma consultoria lá de flor. Mas a gente se dedica bastante pro trabalho, o trabalho é minha vida. Exato. E mas eu brinco muito, assim, né? Porque sou filha de uma mulher que trabalha muito. A minha mãe fez 70 anos já e trabalha, assim, freneticamente. E eu digo pra ela, né, que nosso trabalho é tudo, porque nos dá possibilidades, né? Enfim, mas a gente tem que trabalhar para viver, né? E não viver para trabalhar. Com então, saber aproveitar também o tempo com a família e que aquilo que a gente estava falando, né? Que passa tão rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. É verdade. Então tá. Gente, obrigada. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.